Você sabia que desde o fim dos anos 40, o termo rock and roll era usado em letras de música como sinônimo de dançar ou fazer amor? E você sabia, todo mundo fala, uma bobagem, que Elvis inventou. Elvis não inventou o rock. Antes dele, gente como Chuck Berry, Bill Haley, meu ídolo, já tocavam rock. Então, chegou a hora de aprendermos mais sobre o gênero na companhia desse jornalista, radialista, pesquisador e roqueiro, Roberto Maia. Boa noite, Roberto. Obrigado por ter vindo, viu? Boa noite, Rony. Tá bom, queridão? Prazer estar aqui com você. Meu prazer. Já trouxe tanta coisa. O rock existe nesse país muito por sua causa. Não, nada, coitado de mim. Eu só gosto. Olha, Roberto, todo mundo fala do Elvis, dos Beatles, que são a minha grande paixão, mas quem foi, na verdade, que inventou o rock? Na verdade, foi uma sincronicidade dentro dos Estados Unidos, né? Numa situação social onde os jovens começavam a precisar ter uma voz própria, né? A grande característica do rock and roll é ser o primeiro movimento artístico de jovem para jovem, né? Foi uma coisa assim que rompeu com todas as coisas que estavam estabelecidas na época. Então, vários jovens espalhados por todos os Estados Unidos, cada um com uma configuração musical na cabeça, um mais country western, outro mais blues, outro mais rhythm and blues, outro mais com harmonias folk. Ao mesmo tempo, houve uma sincronicidade e foi explodindo aquilo em vários cantos dos Estados Unidos, se tornando depois o que se convencionou chamar de rock and roll, né? Tudo isso que você falou são, de fato, as grandes raízes do rock. Todos esses movimentos que você falou. E eu acho que o rock é a síntese disso tudo. Com certeza. Seguramente. Né? É uma coisa que não tem, por isso que ele é tão plural, né? E por isso que ele atinge tantas pessoas, né? De uma maneira tão sincera. Porque ele é uma coisa desses vários ritmos e a raiz desses vários ritmos. Isso que é muito interessante. Ele vai no cerne da questão, na coisa do popular mesmo, né? Da canção, da origem da canção popular. Exatamente. Bom, vamos à sua história. Porque nós temos aqui uma linha do tempo rock and roll. Vamos ver? Vamos lá. Então vamos lá, mostra. Está aqui atrás, ó, história do rock. Bom, Elvis, 1950. Elvis, Bill Haley, Fats Domino, Little Richard e Chuck Berry. Certo. Você vê que cada um com a sua característica. Com a sua característica. Né? O Elvis a gente vai deixar para falar um pouco depois, mas o Bill Haley e os seus cometas é uma das coisas mais interessantes, a fusão que ele fazia sonora, porque foi uma das poucas bandas que usava sax e acordeon. Exatamente. Se você observar isso, é uma loucura, né? Em termos formais, você juntar o sax com o acordeon e os outros instrumentos mais característicos, né? O baixo acústico, a guitarra. E isso, então, já era um rompimento com aquilo que se conhecia de sonoridades. Ou você usava o acordeon na música caipira, ou você usava o sax no jazz, né? Exato. Então, quando ele fez essa fusão, já era um passo, assim, ousadíssimo, né? Então, foi uma coisa... de fato, graças a ele, ao Bill Haley in His Comets, que eu enlouqueci com rock. Aliás, foi o filme, né? Aquele filme que levou para o mundo inteiro, né? Rock Around the Clock. O Blackboard Jungle. Blackboard, exatamente. A música era Rock Around the Clock. Que havia depois que se passava esse filme nos cinemas, uma destruição dos cinemas, né? Era uma coisa de louco, inclusive no Brasil. No Brasil também, me lembro, lá no Rio, depedaram o cinema. As pessoas não podem nem imaginar o que é isso hoje, né? Mas eu estava ouvindo você falar em off que quando você ouviu, você ficou doido, né? Fiquei. Eu tinha 11 anos de idade. E eu acho que uma criança ouvindo aquilo, eu não peguei os anos 50, eu peguei a minha infância nos anos 60. Quando eu ouvi os Beatles, era a mesma coisa. Né? Beatles, mesmo tendo ouvido Bill Haley, Fats Domino, esse pessoal todo que nós estamos mostrando aqui, o próprio Elvis e tudo, que Elvis para mim não era o topo. Eu gostava, por exemplo, de Little Richard, olha aí. Isso aí já é 1964. Por aí, Olha que coisa. É fantástico, né? Porque o que eu falo, até hoje em dia, você vê a conformação de uma banda no palco é a mesma, né? Exatamente. Então é o que eu sempre falo, o rock tem um pouco de Fórmula 1 para a música pop, assim. Tudo que ele desenvolveu foi absorvido, né? Absorvido depois pelas as outras músicas, né?
Então, você pega um palco, hoje em dia é essa coisa, né? Essa mesma formação, guitarra, baixo, bateria, as pessoas cantando nessa posição, né? Seja um palco de qualquer ritmo. E você vê que na época, você conhece bem a história, eles rejeitaram via Brian Epstein, não sei se foi a Decca Records, né? Ah, mas está fora de moda, 4 tocando, guitarra, baixo, bateria, aí... Porque gravadora sempre tem os gênios, né? Que não sabem nada, mas eles fazem tudo, né? Bom, nós estamos falando dos anos 50. Parece que houve uma estranha, eu diria até imprevista combinação. Quem revolucionou o rock, na sua visão? Olha, eu acho que, como eu falei para você, tem essa coisa híbrida, né? Então, várias pitadas foram fundamentais. Você tem a gente estava falando nos anos 50, Fats Domino, que fez aquelas coisas em piano que foram fundamentais para você incorporar no rock. Chuck Berry, para mim, né? A guitarra de Chuck Berry é a essência do rock, né? O próprio John Lennon disse que se o rock tivesse que ter outro nome, seria Chuck Berry. Isso aí. E Little Richard, né? Paixão da minha vida. Little Richard, paixão. A gente hoje em dia fala sobre, né, a questão da liberdade. O cara já era um libertário naquela época. Exatamente. Né? Uma pessoa, uma figura estranhíssima. Bom, Long Tall Sally, quando minha mãe ouviu que só havia música erudita, jazz, não sei o quê, quando ouviu aqui, disse, meu filho, você enlouqueceu? Que barulho é esse? Que era uma coisa, era contra a cultura que a gente está vivendo, com certeza, né? Essa coisa do quarto adolescente, né? Que saía aquele som, essa foi a grande revolução do rock, né? Esse apartheid entre pais e filhos. Né? Bom, uma coisa que eu também achei interessante é o seguinte, estamos falando da linha do tempo. Você disse que a sua infância foi 60s, né? Foram os anos 60. Nos anos 60, o rock parecia morto. Ah, isso foi, né? Ele ofendeu muito a sociedade estabelecida americana, né? Foi um verdadeiro assinte àqueles valores americanos, principalmente porque a música negra se tornou a música oficial dos jovens. Exatamente. Né? Então ele foi realmente abafado nos Estados Unidos, né? Ele sumiu, a tendência era desaparecer completamente. O Elvis foi pro exército, o Chuck Berry foi relegado a segundo plano, o Little Richard virou pastor. Jerry Lee Lewis se envolveu num escândalo tremendo, com a prima dele. Enfim. Então era para já estar sepultado. Mas o que aconteceu? Os britânicos salvaram essa história toda. Né? Se bem que ainda tinha os Beach Boys ainda que tinha aquela o começo dos Beach Boys é uma coisa extremamente inocente. Se você acompanhar a evolução, sim. Era uma coisa que, inclusive, o que pegava mais era coisa instrumental mesmo, né? Aquelas letras bem bobinhas de praia. A ascensão dos Beach Boys, eles chegarem a fazer um Pet Sounds, né? É depois de Beatles. É depois de Beatles, né? Que o Brian Wilson pirou por essa coisa dos Beatles, né? Tadinho, ficou louco, completamente, entrou em depressão. É uma loucura a história. Vale a pena a gente só falar um capítulo inteiro sobre o Brian Wilson. Uma outra coisa também que faz parte do começo da minha vida, que foi o Satisfaction. Você mostrou ali agora há pouco, né? I Wanna Hold Your Hand, que por causa dessa música eu comecei a minha carreira. E Satisfaction tinha paixão. Isso era... Olha ele, ó. E a gente vê aquela diferença temática, né? Os outros todos arrumadinhos, né? Com os terninhos iguais, e os Stones já completamente selvagens, né? A coisa era mais... Se bem que tinha Lady Jane, sim, que é uma coisa tão linda, né? Bem melodiosa, bem sossegada. Mas a pegada inicial dos Stones era para ser uma coisa bem mais selvagem, né? Essa coisa mais do blues de raiz mesmo, né? Exatamente. Bom, em compensação, o final da década de 60 foi um fenômeno único. O que aconteceu? Conta. Você imagina tudo isso que a gente está falando, pipocando no mundo inteiro, né? E todo mundo pegava o que tinha de essência musical e jogava na música. Então tudo foi permitido, né? As coisas de folk, as coisas de jazz, as coisas de rock mais pesado, tudo começava a entrar de uma maneira híbrida, né? Então o rock ficou sem limites. Por isso você vê que a geração que curtiu os anos 60 é muito mais aberta do que qualquer geração. Por quê? Porque a liberdade era total. Você pega um festival como o Festival de Monterey,
que foi no final dos anos 60 na Califórnia, era um festival que abriu com música indiana, tinha soul music, tinha Otis Redding nesse festival, tinha The Who, tinha Jimi Hendrix botando fogo na guitarra, tinha Janis Joplin. Então, ali mostrava que não tinha mais limite, né? Coisa impressionante. Você vê que na época, falou de Otis Redding, os outros a gente tem já sabe, mas Otis Redding com aquele Dock of the Bay, na época que estava todo mundo incendiando, ele vem com uma coisa bem suavezinha, discreta. Música maravilhosa. Você dá aquela respirada, né? Tão bom. Uma coisa, e é uma música existencialista, né? É verdade. É uma coisa louca. E ele foi vítima muito cedo, né? Ele foi embora muito cedo. E você sabe que Sitting on the Dock of the Bay foi um sucesso póstumo, né? Ele já tinha morrido quando a música saiu, né? e estourou. Lá em Frisco Bay. Ah, que legal. E na década de 70, eu acho que houve uma espécie de pulverização do rock. Minha visão pode ser equivocada, não. Você me corrige, né? Eu acho que... Novos termos surgiram. O que é que se destaca naquela época, na tua visão? Olha, também é uma época de muita riqueza, né? Porque começou com essa herança dos anos 60 e começou a ir para caminhos mais sofisticados. A gente teve o rock progressivo. Tá aí, Black Sabbath. Black Sabbath que é toda a base do rock pesado. O Yes, que é toda a base do rock progressivo, que foi um rock sem limite, que deixou, verdade. Os músicos num beco sem saída. Você precisava ser tão bom para fazer rock que você não... É incrível, né? A gente pensar no Black Sabbath. Você vê que a nossa juventude volta, Roberto. É engraçado, né? É uma coisa assim que eu a vi música... ali na listinha tinha The Clash, que as pessoas tinham uma certa resistência. Pô, os caras tocavam muito. The Clash é uma banda que ela é tão fundamental que as pessoas nem imaginam a importância do The Clash, porque se os Sex Pistols foram anarquistas, né, o The Clash pegou o punk e foi niilista, porque ele começou a pôr música eletrônica, reggae dentro do punk, né? Então isso era uma ofensa, ninguém sabia mais nada. Falava, pô, esses caras são completamente loucos, né? Pois é, mas era uma loucura mansa. Não é? Assim, né? O experimentalismo a toda a prova, né? Vamos passar agora para a década de 80. Vamos lá. Aí, para mim, isso já é up to date, mais para mim mais também, do que né? Quando se fala em anos 80... Ramones, Blondie, The Cure, U2, Guns N' Roses. Afinal, quem foi responsável por essa revolução aí? Olha, os Ramones têm um papel muito importante, né? Porque eles chamaram o rock de volta para a coisa... Vamos ficar mais calmo, Baixar a bola. Porque chegou uma época com o progressivo, com o jazz rock, que você precisava ser um músico catedrático para poder tocar. E daí fugia de toda a essência do rock and roll. Claro. Se bem que a maioria das bandas, hoje, por exemplo, vem o Angra aqui. A formação deles é clássica. Sim. Com a maioria das bandas de metal, por exemplo. Que barulho é esse? Faz? Faz o barulho. Não, é uma coisa, né? Mas bom, finalmente, vamos passar para os anos 90. Aí já é coisa de... Os anos 90 foi outra recuperação, né? Porque no final dos anos 80, o rock também estava num beco sem saída de muita... Ele se tornou muito comercial, né? Aquele chamado glam rock. O glam rock, é verdade. Americano. Mas tem o Metallica ali, tem... O Metallica, ele... Nirvana. Isso no começo dos anos 90, que foi a grande recuperação, né? O Nirvana também chamou para si aquele negócio. Vamos prestar atenção de novo o que pode ser feito com simplicidade e peso e sinceridade. E o Metallica tem a grande característica de ter levado o metal a um nível popular. Exatamente. Né? Aquele disco preto do Metallica é um marco, né? Olha o que tem de gente aí, Roberto, olha isso aí. E você pega o Metallica, a questão de 1 ou 2 anos, foi headline do nosso Lollapalooza aqui. Então você pegar uma banda com tal
tamanho e ainda ser headline de um festival tido como de novas tendências, é sensacional isso, né? Para você, como é que está o rock hoje? Eu acho que vai muito bem. Bom e velho rock and roll. Ele vai muito bem, as pessoas que às vezes não estão percebendo. Mas não aqui no nosso país. Aqui no nosso país é uma questão de organização, né? A gente não tem um nicho que organize isso, você não tem, sabe, raras exceções. Eu acho que televisão não esqueceu de como trabalhar com música no Brasil. O seu programa é um dos poucos que traz uma banda, sabe? Uma coisa que é necessária para as pessoas verem. Mas é dever, eu tenho que fazer isso, é dever. Mas você vê que ninguém mais tem esse dever, né? Então eu acho que esse negócio que a televisão tem esquecido a música, os jornais, de uma certa maneira, também tinha um dia específico na semana que se falava sobre lançamentos. Isso parou. Revistas especializadas, as rádios temáticas. Então, existe muita coisa, mas não existe canais para essas coisas. Não existe mais gravadora, isso é que é duro. As gravadoras se incumbiam de fazer tudo isso, né? Tá aí, Strokes, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Imagine Dragons e Alabama Shakes. Isso já é bem agora, né? São bebês para mim. Isso só para falar algumas coisas, porque todo dia tem lançamentos interessantes, todo dia tem uma grande geração de gente fazendo coisa nova e boa. É verdade. Roberto Maia, fiquei muito feliz com a sua presença, muito obrigado por ter vindo, parabéns inclusive à nossa produção que parece que conseguiu tudo que a gente queria para ter hoje aqui no Dia do Rock. Bom, você está no Rock Connection ainda, né, que apresenta o Rock Connection, era sábado, né? Todo sábado. Todo sábado, 7 da noite, era isso? 7 da noite. Tá, isso, Tatola e Maia. Tatola e Maia todo dia também das 5 às 7, de segunda a sexta na Rádio 89, que é o grande reduto do rock. Seguramente. E o show do Tatola? Que é esse programa segunda a sexta, às 5 da tarde até às 7 da noite. Que é Tatola, Maia e Rubão. É isso aí. E sempre na 89.1 FM, que é a Rádio Rock. No meu carro está lá, eu tenho gravado lá as rádios bem mais eruditas, né? E tenho a Rádio Rock. É engraçado isso. Isso é uma paixão que não morre nunca, né? É verdade. Eu quero também agradecer o livro que você me trouxe. Aí está, ó. Esse é um livro para isso que a gente estava falando, um resuminho de como está o estado das coisas nesse momento, né? Como é que o rock se comporta nos tempos atuais. Roberto Maia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e falo que é uma honra estar aqui. Imagina, o cara que fez o rock nesse país que existe. Não fiz nada. Hoje eu estou sem gravata. Esse era meu uniforme antigo. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado.